A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus venha dar uma manhã abençoada a cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida, sobre o lar, sobre a família de vocês. Que o Senhor venha guardar, abençoar. Amém? E nesta manhã eu gostaria de estar compartilhando mais um pouquinho aqui da palavra do Senhor, porque eu tenho a certeza, a convicção que a palavra de Deus vai falar ao teu coração esta manhã, naquilo que é a tua necessidade. Eu creio que o Espírito Santo tem um poder de adentrar aos corações e fazer uma transformação mediante a palavra, no ouvir. E nesta manhã não vai ser diferente. Eu creio que o Senhor vai trabalhar no coração de cada um de vocês. Eu gostaria de estar lendo, compartilhando mais uns versículos que se encontra lá em Mateus capítulo 12, no versículo 46, que tem como título A Mãe e os Irmãos de Jesus. Fala assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falaram: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém, amados? Então, aqui, nessa palavra, não foge das outras palavras que o Senhor vem falando no nosso coração, tratando-se de obediência aos seus estatutos, à tua palavra, aquilo que nos caracteriza como cristãos, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos de Deus. Nós podemos pôde ver numa mensagem anterior que foi lida, que Deus trouxe para nós, a tentação de Jesus, onde o inimigo vai tentar ele, colocando dúvida na mente dele, se ele era o Filho de Deus, que transformasse aquela pedra em pão, fazendo com que, induzindo ele a desobedecer a vontade e o querer de Deus sobre a vida dele. E aqui vai se tratando também deste assunto da obediência, do qual devemos ter a Deus. Porque os prodígios, do qual o Senhor nos usa como ferramenta para operar, não define completamente que somos verdadeiro cristão, mas sim o que define é a obediência ao Pai. E aqui, nós vemos aqui Jesus pregando, falando à multidão sobre a palavra da salvação, sobre a palavra de esperança. Aí, alguém chega falando a Jesus que a mãe e os irmãos dele estão lá fora, querendo falar com ele. E no versículo 48, Jesus responde àquela pessoa do qual foi falar com ele: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus faz uma pergunta. Aí Jesus estende a mão dele aos seus discípulos e diz: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão,
e minha irmã. Amados, muitas vezes é muito bom nós termos uma família biológica. Sim, é importante e necessário. É necessário ter uma família biológica, sim. Mas melhor ainda, amados, é nós sermos inclusos na família de Jesus. É ser incluso na família de Deus. E isso acontece. Nós somos inclusos quando a gente obedece e faz a vontade de Deus. Muitas vezes Deus está chamando. Deus nos faz um convite, nos chama, porque Cristo ele morreu para todos. E aqui, o próprio Jesus, nessa palavra, ele não faz exceção de pessoas. Aqui era a família dele biológica, que o fora procurar, a mãe e os irmãos dele. Mas aqui Jesus ele não larga o que ele está fazendo para ir, já dá prioridade para a mãe e para os irmãos dele, não, biológico. Porque o nosso Senhor, ele não faz exceção de pessoas. E também nós podemos entender e compreender que aqui Jesus nos mostra ainda mais uma importância da família espiritual também, da família. A gente está incluso nessa família, na família de Deus. E quando é lançado esse convite, e quando o Senhor nos chama, nós aceitamos a vontade de Deus sobre a nossa vida e passamos a viver na obediência. Aí sim somos filhos, fazemos parte da família de Jesus, porque aqui ele dá como exemplo os seus discípulos. Ele estende a mão dele para os seus discípulos e fala: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e minha mãe. Então, amados, não adianta a gente fazer maravilhas e não obedecer a palavra do Senhor, porque o que nos define como filhos de Deus, incluso na família, é a obediência, é fazer a vontade do Pai. Então, que nessa manhã, amados, possamos nos integrar, possamos nos ser inseridos nessa família, andando na obediência, fazendo a vontade do nosso Senhor, porque é isso que Deus quer. Assim como Jesus nos deu exemplo lá na palavra, do qual ele foi tentado pelo inimigo sendo obediente a Deus, assim como ele foi obediente ao sacrifício, não pecando, não falhando, em tudo ele obedeceu. Que possamos andar também nessa obediência. Amém, amados? Que o Senhor venha operar grandemente na vida de cada um de vocês. Que você aí que está longe do Senhor, que está afastado do caminho do Pai,
que se encontra longe da família de Jesus. Que nesta manhã o Senhor venha operar na tua vida e que você volte a fazer parte dessa família, que você volte a viver nesse amor de Cristo, nessa comunhão do qual deve ter no meio da família, tanto biológica como na família de Jesus, que muitas vezes nos afastamos da família, da nossa família, da família de Deus, por conta de setas do maligno. Mas hoje, eu creio que você vai voltar, que você vai voltar a ser inserido na família de Jesus, que você vai voltar a fazer parte da família. Amém? Que Deus abençoe essa manhã, que Deus abençoe o seu dia, seja repleta de paz, de alegria. Amém?